Shalom, pessoal. Primeiramente, eu quero também agradecer a vida da profeta Andréia, que tem nos ajudado diariamente. Que o Senhor abençoe ricamente. Quero agradecer o carinho dos irmãos que estiveram comigo na semana passada. Foi muito bom o tempo que nós passamos juntos. Hoje estamos aqui novamente para aprender um pouquinho mais do Abba. Quero agradecer a oportunidade também. Eu quero agradecer a vida do apóstolo Éder, que nos confia, né? E é com muito temor, né? Com muito temor que a gente faz as coisas. E obrigada, apóstolo Éder, pelo ID. Obrigada. Que o Senhor também abençoe, que Deus te abençoe ricamente, que Ele guarde sua entrada e sua saída onde quer que você vá, em nome de Jesus. Amém? Bora lá, pessoal? Vamos, que hoje tem bastante coisa para falar. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago 3. Eu quero falar sobre a sabedoria que vem do alto. Amém? Bora lá, bora lá. Podemos começar? Vamos lá? Eu vou começar lendo, tá? Então, é Tiago 3, do 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda boa obra. E toda obra perversa, desculpa, já começou já o nervosismo. E toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? Então, quando a gente lê a palavra, isso eu sempre estou ensinando aqui para nossa galerinha. Quando você lê a palavra, tenta pesquisar, sabe? Palavras que às vezes você não sabe o que significa, porque senão você sempre vai ficar no raso, você não vai aprender com profundidade. Então, por exemplo, vamos lá pegar o versículo 14, que diz: Mas se tendes amarga inveja, o que que é amarga inveja? Está relacionado ao rancor. De alguém pelo fato de outras pessoas possuírem aquilo que ela não possui. Isso é o rancor. Então, por exemplo, a pessoa, ela quer ser o que a outra é. Não é só o ter, mas é o ser também. E isso, infelizmente, a gente vê muito. E detalhe, né? A gente não assume isso. A inveja a gente não assume, né? Então, a gente não pode ficar carregando isso. Isso não provém de Deus, isso é diabólico. Então, a inveja é aquele tipo de sentimento que leva alguém a consumir-se. Ela se consome de raiva, de rancor, porque ela gostaria de ser o que aquela pessoa é, ela gostaria de ter aquilo que a pessoa tem. Queridos, Deus tem a medida para cada um, é para cada um. Como a profeta Andréa disse, às vezes você não tem o chamado para estar na frente, mas você tem um chamado extremamente importante que é estar nos bastidores. Por exemplo, a intercessão, ninguém vê, mas é de suma importância para um ministério, para uma casa. Amém? O que é sentimento faccioso? Por isso que às vezes a gente lê falar sentimento faccioso, mas a pessoa não sabe o que é. O que é sentimento faccioso? Vem da palavra grega eritheia, que tem o significado de egoísmo, rivalidade egoísta, ambição egoísta, que é o querer ser mais que os outros, criando facções, que são divisões, que é o tal do orgulho faccioso.
Olha aí, orgulho faccioso. Então, é quando a gente quer ser mais do que os outros. E você vê que é interessante, porque o Senhor, né, para a gente crescer na presença dele, a conta dele sempre é diferente da nossa, né? Então a gente tem que diminuir para ele crescer em nós. Então, esse orgulho faccioso, ele não é bom para nós. Querer ser mais do que os outros, muito pelo contrário, a gente sempre tem que olhar o outro maior do que a gente. A palavra diz isso. Amém? Em Jeremias 9, 24, se alguém quiser abrir, eu espero um pouquinho. Eu já escrevi tudo, já está tudo escrito. Em Jeremias 9, 24, diz assim: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Então, você não pode ter orgulho faccioso de querer ser melhor do que os outros, mas você pode se orgulhar em conhecer o Senhor. Aí sim, e entendê-lo. Amém? No versículo 17, Tiago 3,17, agora eu quero explanar sobre as características da sabedoria. A sabedoria dá frutos. Olha que coisa interessante. E quais são? Vamos lá. Ela tem de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Vamos estudar isso. Pura. Por que pura? Porque ela é livre de impurezas, sem pecado. Por isso que nós temos que ter uma mente pura. E a palavra fala que nós também temos que ter as mãos limpas e o coração puro. Então, a mente e o coração, ele tem que estar puro, puro. Por isso que todos os dias é um dever nosso da gente se examinar, todos os dias. Aonde nós podemos melhorar, porque todos os dias nós podemos melhorar. Todos os dias o Senhor está nos ensinando alguma coisa. Pacífica. O que é pacífica? Ela promove a sabedoria, ela promove a paz, a unidade entre as pessoas. Por isso que até a irmã, a profeta Andréa disse, se for possível, vive em paz com todos, como diz a palavra. Se for possível, é óbvio que tem dias que são extremamente difíceis, mas isso não pode tirar de você o fruto do Espírito, que é a mansidão e o domínio próprio. Porque isso é ter sabedoria. Nós estamos falando de sabedoria. E sabedoria, ela entra o fruto do Espírito. Então, onde nós somos mais provados, queridos, nós somos mais provados na diversidade. Não é quando tudo está lindo, não é quando eu estou na praia tomando um sol. Entende? São nas adversidades da vida, são nos ataques. Às vezes nós sofremos ataques absurdos do inimigo. E abre um parênteses rapidinho, eu não vou entrar no mérito, no profundo, mas eu sei o preço que é de estar aqui hoje. Eu sei o preço. Então, quando nós sofremos ataques absurdos, a gente tem que ter a sabedoria, o discernimento de entender o que está acontecendo no mundo espiritual, para a gente combater, para a gente fazer uma oração eficaz. Aí entra a sabedoria também. Amém? Amável. Porque ser amável é ser gentil, amorosa e compassivo. Muitas vezes a gente precisa ser mais gentil com as pessoas. É sério isso. Muitas vezes a gente precisa ser mais amorosa com as pessoas. Às vezes a gente é muito áspero na nossa forma de falar, a gente é muito rápido para criticar. Isso não é legal, sabe? A gente precisa ser mais amável, mais doce. Uma vez a P falou, né? Que a gente precisa ser mais doce. E é verdade, é verdade. Então, compreensiva também, porque olha outro fruto da sabedoria, ser compreensiva. Porque ela é capaz de entender e se colocar no lugar dos outros. Aí pega, né? Vamos lá? Será que a gente é tão compreensivo assim? Da gente se colocar sempre no lugar do outro?
Sabe o que falta em nós muitas vezes? É a misericórdia. É a misericórdia. É o que eu falei, a gente é muito fácil para criticar, para julgar, para apontar o dedo, é, e não é legal, sabe? A gente tem que ter sabedoria. E quando a gente vê uma pessoa do outro lado que ela não tá bem, a gente também tem que entender o lado dela. Às vezes a gente não tá bem e a gente quer a compreensão da outra pessoa. E às vezes a outra pessoa tá bem, não tá bem, e a gente não é compreensivo com a outra pessoa, sabe? A gente tem que ter esse olhar de misericórdia, de olhar a posição da outra pessoa e poder ajudá-la, porque o mundo está aí, as pessoas estão matando umas, estão matando as outras, pessoas se suicidando, não é? Há pouco tempo teve uma garota que se suicidou, e assim vai por causa da internet, porque parece que é uma terra de ninguém, as pessoas. Misericórdia, né? A maldade do coração do homem, né? Do ser humano, tá nível hard já. Então, nós temos que ter mansidão, sabe? A gente tem que ter a sabedoria, a gente tem que ser mais compreensivo com as pessoas. Ser cheio de misericórdia, que é porque é capaz de perdoar e mostrar compaixão. Capaz de perdoar. Uma vez eu fui ministrar numa igreja e o Senhor me trouxe uma palavra de revelação para uma senhora, eu não a conhecia, e ela estava com o marido dela, e eu disse, a senhora precisa liberar perdão. Eu não sei o que aconteceu no relacionamento deles, mas o Senhor me trouxe essa palavra de conhecimento, e falou, eu falei para ela, a senhora precisa liberar perdão sobre a vida dele. E só, e eu depois estava conversando com outras pessoas, tal, e depois uma pessoa veio conversar comigo e disse que ela falou assim: "Ah, a irmã Adriana falou que eu preciso perdoar, mas eu não consigo perdoar". É triste, porque a oração dela não sobe. É a oração do Pai Nosso que o Senhor deixou para nós como ensinamento. Perdoar, né? A gente precisa perdoar as pessoas, assim como o Senhor nos perdoa. Nós precisamos perdoar, nós precisamos sempre estar com o nosso coração puro, puro, gente, é diante de Deus, sabe? Usar uma maquiagem ou uma máscara e disfarçar, a gente até é bom nisso com as pessoas, mas com Deus não tem como, porque Ele nos enxerga sem a máscara, Ele nos enxerga sem a maquiagem. Amém? Então, perdoa, perdoa. E de bons frutos, né? De bons frutos significa ação justas, ser gentil, benevolente. Então, todos os dias a gente tem que ser melhor, melhor para com as pessoas. E não é porque elas merecem, porque se depender disso, queridos, não, né? Não, não é. É porque a gente ama o Senhor. A gente ama o Senhor, então a gente aprende a amar as pessoas. A gente ama o Senhor. Então, eu não vou carregar rancor nem mágoa, porque isso me faz mal. E eu não quero ficar com raiz de amargura. Eu não quero uma árvore que não é boa dentro do meu coração, porque é raiz. Raiz, lembra do quê? De árvore. Então, eu não quero que venha, eu amanhã venho dar maus frutos. Amém? Então, imparcial, porque não faz distinção de pessoas e trata todos com justiça. Seja imparcial. E você vê como a sabedoria, as características dela, está todos os dias em nossas vidas? Todos os dias? Todos os dias, através do nosso comportamento, vai dizer se nós somos sábios ou não. São os nossos comportamentos. Essas são as características da sabedoria. Então, a palavra sabedoria, ela advém do grego, sofia, e significa excelência mental, no sentido mais pleno.
Portanto, sabedoria inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Para ter uma excelência mental, é necessário a gente renovar a nossa mente todos os dias. Olha o mundo como é que tá. Cada dia uma novidade. Cada dia o mundo, né, a palavra diz, o mundo jaz do maligno. Então, ele está muito agressivo nas informações, né? E nós precisamos todos os dias renovar nossa mente. Com o quê? É com a palavra. É a palavra. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos limpa. É a palavra. Então, às vezes vem pensamentos que você sabe que não é de Deus. O que que você faz? Você ainda permite ficar pensando, pensando, vai virar ninho daqui a pouco. Passarinho passe, vai virar ninho. E aí vai para o coração. Foi para o coração, lascou. Porque provavelmente você vai executar aquilo. Agora, quando você já vem no pensamento e você fala que não, em nome de Jesus, você já repreende aquele pensamento, isso é sabedoria. Então, não perca tempo. Quando você vê que está vindo informações para você, e aquilo não está te agregando em nada, não vai te agregar em nada, não vai edificar em nada, não absorve. Joga fora, deleta. Amém? Nós temos que nos encher das coisas do Senhor, do Senhor. Então, por isso que nós precisamos sempre aprender a filtrar aquilo que chega para nós, em todos os sentidos, até nos ensinamentos. Não é porque uma pessoa apareceu lá no YouTube e fala bonito, tem uma oratória bonita, e é o cara. Não, queridos. O que ele bateu na tecla o ano passado, para a gente aprender a filtrar, aprender a filtrar. Não é toda fonte que é boa. Muitos é só aparência. E tem uma vida que misericórdia. Misericórdia. E olha de onde você está pegando a fonte. Então, todos os dias chega assim informações para nós. E aí? Né? Da onde você está bebendo essa água? Qual é a fonte? A excelência mental permite a gente ter tomadas de decisões que vão ser sempre certas. Fala a verdade. Como a gente gostaria de tomar as decisões sempre certas, né? Porque às vezes, Jesus socorro, a gente toma, né, uma retaliação assim com força. Por quê? Porque não pergunta para o Senhor, porque não espera o Senhor falar. A gente vai e faz, né? Muitas vezes é na força do nosso braço. E queridos, fica rodando no deserto, fica lá passeando no deserto. Porque enquanto a gente não nos submetemos ao Senhor, é Ele que trabalha em nós. Tem coisas que Ele não vai responder agora, mas espera mais um pouquinho, porque Ele responde. É Deus que faz. É Ele que faz. O problema é que a gente é imediatista. Isso não é ser sábio. Ser imediatista é não ser sábio. Então, tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você almeja, espera no Senhor, aguarda o sim dele. Aguarda o sim dele, porque se ele não respondeu, é porque não é o tempo. E se tem outras coisas que você está fazendo e você, né, quer saber o que o Senhor está achando? Por exemplo, eu estou ministrando. Aí, de repente, Senhor, eu quero saber se está bom. Senhor, eu quero saber se está bom. Aí ele não fala nada. Se ele não fala nada, é porque está bom. Porque se não tivesse, ele é o primeiro a mostrar. Ele é o primeiro a ensinar.
Ele é o primeiro a capacitar. O Espírito Santo faz isso. É o trabalho do Espírito Santo. Amém? Então, vamos ter mais equilíbrio também, controlar as nossas palavras. Isso é ser sábio, controlar. Ai, meu Deus do céu! Não, fica quieta. Sem confusão, sem briga, sem discórdia. Às vezes não vale a pena, querido, sabe? Às vezes as pessoas, elas, né, vêm de uma forma aí, e aí você vai entrar na discórdia, e aí eu pergunto, o que que você vai ganhar com isso? Será que o que você vai falar, a pessoa vai ouvir? É o momento certo de você falar? Porque às vezes a gente está falando, a pessoa está entrando aqui, está sendo. Ou então as outras pessoas, elas só querem ouvir aquilo que interessa a elas. E isso, a gente tem que ter essa sabedoria. Vale a pena falar? Até onde eu posso falar? Eu vou contar uma coisinha. O Senhor fez eu lembrar. Aqui em casa a gente não discute. E a gente conversa. E aí uma vez eu não lembro o que foi que aconteceu. E eu e meu marido estávamos com pensamentos distintos. Olha que chique, não é discussão, pensamentos distintos. E aí eu peguei e falei assim para ele: olha, eu não concordo com a forma que você está pensando. Então é o seguinte, eu vou deixar você na mão de Deus. Eu não vou discutir, porque estava para querer discutir, entrar nessa atmosfera da discussão. E eu, queridos, estou fora, estou fora. E eu não entro. Quando eu vejo, ó, perna para quem a gente quer, tô fora. E no dia seguinte, ele chegou aqui com o quê? Com brigadeiro. Eu, né, lógico que eu já entendi. Ele quis dizer que eu estava certa. Então é assim, é assim. Eu só olhei para ele, amei o brigadeiro, dei um baita de um beijo nele, um abraço e acabou o assunto. Ou seja, nem precisou entrar no assunto. Amém? Isso é sabedoria também, sabe? Às vezes a gente briga por pouca coisa ou coisas tão insignificantes. E há um desgaste emocional, há um desgaste físico, sem necessidade. Aí chega uma guerra, você já tá tudo capengando, sabe? Que não aguenta nem carregar a espada, sabe? O escudo tá pesado, a couraça tá pesada. Porque você já vem quebrado. Não, queridos, não se desgasta. Amém? A sabedoria, ela também nos faz discernir o que está ao nosso redor. Presta atenção sempre no movimento que está ao seu redor. Quando eu quis estudar sobre principados, potestades, que eu me aprofundei um pouquinho, por que que eu queria? Porque eu queria saber com quem eu estava guerreando. E isso é muito interessante, porque nos dá um feedback legal, sabe? Quando a gente sabe com quem a gente está guerreando. A gente vai no foco, querido. É no foco. E eu tenho, assim, no meu coração, essa vontade, sabe? Por isso que o nosso chamado, meu, do meu marido, é de preparar o exército do Senhor. Porque muitos, eles guerreiam, eles tomam tanta retaliação, não sabem nem por onde, não sabem nem o que aconteceu, não tem discernimento algum, não tem sabedoria nenhuma. Que nem muitas, né, igrejas assim falam, vai visitar a casa do irmão, né? Faz uma oração lá. Meu Deus, a gente ouve tantas histórias porque as pessoas vão lá para orar e sofrem tanta retaliação porque não sabe com quem guerreou, não sabe nem como que era para orar. Então, é interessante a gente também ter o conhecimento. A gente precisa conhecer o mundo espiritual, sabe? Às vezes parece que a gente é meio alienado, entendeu?
E não pode, a gente tem que sair dessa caixinha de alienação e realmente sermos prudentes, aprender as coisas do Senhor, aprender a como guerrear. Isso é sabedoria também. Amém? Eu vou com calma aqui, irmãos, porque pensa em uma mega quantidade de coisas que eu escrevi. Então, vamos para outra parte. Então, o comportamento, ele fala muito se a gente é uma pessoa tola ou se a gente é uma pessoa sábia. É o nosso comportamento, é a nossa fala, a nossa forma de enxergar, né? Então, a gente precisa respeitar as pessoas, nosso comportamento, a gente precisa respeitar as pessoas. Vamos lá. O que a gente vê? Às vezes a pessoa é de outra religião, a gente vai conversar, a gente não consegue conversar, a gente já entra no debate, já entra quase que avançando na outra pessoa, da forma agressiva que às vezes a gente é. Então, a gente também tem que saber evangelizar. A gente tem que respeitar a opinião das pessoas, ainda que não sejam as mesmas que a nossa. Então, a sabedoria, ela vem na prática. Então, quando uma pessoa está falando algo e você não concorda, ok, irmão, você não precisa odiar a pessoa, você não precisa rejeitar a pessoa. Você simplesmente respeita e não rejeita. Respeita. Amém? Estabelecer prioridades. A gente tem que saber o que é prioridade para nós, para nossa casa, para o nosso ministério, o que é prioridade. E colocar isso em prática. Muitas vezes nós ficamos prorrogando coisas que são muito importantes para a gente fazer. O chamado mesmo. O meu marido, ele corria do chamado. Ele corria. Eu trabalhei com a doutora Neuza há 5 anos e era o meu sonho estar próxima dela, de poder aprender com ela. E quando eu entrei no ministério, eu carreguei o Ronaldo. O Ronaldo queria sair daquela sala. Ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Onde é a porta de saída de urgência desse lugar? Aí eu ria. E aí o Senhor falou com ele, falou assim: eu trouxe a Adriana aqui para te trazer também para cá. Olha que situação, o homem correndo, correndo. Mas, graças a Deus, né? Agora não, já faz um tempinho, ele entendeu, né? Que as coisas é da forma do Senhor, né? E ele não prorrogou mais a bênção dele, né? Porque quando a gente falar, não vou trabalhar na obra, não é meu tempo, eu tenho outras prioridades. Vou ganhar dinheiro primeiro. Vou fazer faculdade primeiro. Ok, irmãos, a gente tem que fazer faculdade, a gente tem que fazer mil coisas. Mas a obra, ela é importante para as nossas vidas também. E às vezes a gente tem o tempo para fazer a obra, mas a gente não quer. A gente tem tempo e a gente tem que ter disposição para as coisas do Senhor. Então não rejeite, sabe, as coisas do Senhor, porque eu vejo aquilo que o Senhor tem para nós como um tesouro. É tesouro você poder ser um ministro do Senhor. É um tesouro você poder adorar o Senhor. É um tesouro você poder estar numa equipe de intercessão. Isso são tesouros do Senhor. Então não rejeite os tesouros do Senhor. Não pense só em você, não seja egoísta, sabe? Só eu, não. É você, mas também é o Senhor. É o Senhor. Amém? Precisamos lidar com as nossas emoções. E aqui entra também a carne, que aqui dá para falar muitas coisas sobre as emoções, mas eu gostaria que, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que vocês venham se analisar novamente,
Venham ver sobre as emoções de vocês, como é que tá. E você precisa colocar sabedoria nas suas emoções. Amém? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Vocês precisam colocar sabedoria nas emoções de vocês. Ok. Não seja precipitada. Toda vez que a gente é precipitada, a gente toma decisões erradas. Como eu disse, espera no tempo do Senhor. E olha que interessante. A sabedoria, ela anda de mão dada com a humildade. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, o arrogante, ele não aceita conselhos, porque ele acha que ele é o cara, ele acha que ele é o bambambam, ele acha que ele é o sabichão. É o sabichão. E queridos, a sabedoria não está aí. A gente já viu casos de homens riquíssimos, bilionários, e que depois perderam quase tudo. Então, às vezes a gente pensa, sabedoria é para, né, ser próspero, tal, enriquecer. Não, a sabedoria é no nosso dia a dia. Isso é ter sabedoria. Porque olha que coisa mais linda. Quer ver? Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui, não precisa abrir não, eu falo, tá bom? Eclesiastes 2:26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas. Eclesiastes 2:26. Então, eu vou ler de novo. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las. A quem? A quem o agrada. Pega a chave, querido. Pega a chave, pelo amor. Olha isso. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Ou seja, queridos, agrada ao Senhor. Essa é a chave. Eu tenho algumas chaves para entregar para vocês, ok? A gente fala muito de sabedoria, sabedoria, sabedoria. Ela é maravilhosa, ela tem que andar com a gente. Mas olha isso daqui. O homem que agrada a Deus, ele dá sabedoria, ele dá conhecimento, ele dá felicidade. E ainda, o ímpio vai juntar riquezas para entregar para aqueles que agradam o Senhor. Amém? Então, o que que você pode fazer para agradar o Senhor? Eu quero falar sobre algo que também está aqui. Mas hoje eu tô com calma, por isso que eu tô lendo devagarzinho, porque tá tudo aqui na mente para eu falar, viu? Vai achando que tá não, tá sim. Mas é que eu quero falar do jeitinho que tá aqui. Em Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor. Vamos para a segunda chave. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Queridos, temor não é ter medo de Deus. Temor é você ter reverência e respeito. Amém? O que que nós estamos vendo hoje em muitas igrejas? Muitas pessoas perdeu a reverência. Elas entram de qualquer jeito. Daqui a pouco elas estão falando, e aí, mano? Sabe aquela coisa? E aí, bro? Oi? Deus sempre vai ser Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de todo domínio, de toda a majestade. Como é que nós entramos na presença dEle? Como? Como que você entra na presença do Senhor? Começa a se analisar.
Não entre de qualquer forma. Quando você for entregar uma oferta, quando você for dizimar, faz isso com alegria. Quando você for adorar o Senhor, não cante, adore, adore, sabe? Não fica só abrindo a boca, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Adore Ele com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu amor. Sabe, você quer chamar a atenção de Deus, você quer agradar a Ele, é ter um coração quebrantado. Isso é forte. Por isso que nós precisamos, sim, nos humilhar perante Ele. Isso tudo é sabedoria. Que nível de relacionamento eu quero ter com Ele? Um nível mais profundo ou um nível raso, superficial? Isso tudo depende de nós, é de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Quanto mais eu busco, mais eu me encho. Quanto mais eu renuncio, sabe? A gente tem três pilares. Eu digo que nós temos três pilares: é a obediência, é o sacrifício e a renúncia. O que adianta? Olha só, eu vou já entrar nesse cidadão aqui. Eu queria deixar ele por último. Eu vou deixar ele por último. Não vou falar dele agora. Eu vou falar. Vamos lá, vamos continuar. É que eu já queria emendar, mas não vou. 1 Samuel 3,13. Vamos lá. Eu vou falar de Saul agora. E depois eu vou falar dessa pessoa que eu pensei, mas não falei. 1 Samuel 13,13. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Aqui foi a pisada de bola que Saul deu. Quando ele mesmo apresentou sacrifício, usurpando a autoridade do profeta e desobedecendo as ordens de Deus. Fora isso, ele desobedeceu de novo. Quando o Senhor mandou ele destruir tudo durante um ataque aos amalequitas, inimigos dos israelitas, e ele não fez. E assim o Senhor rejeitou Saul como rei de Israel. Então ele desobedeceu. Ele desobedeceu a uma ordem do Senhor. Agora eu quero falar sobre ele. Eita, Salomão, hein? Mas Salomão tinha tudo para dar certo, né? Pois é, pois é. Mas ele conseguiu, né? A façanha de pisar na bola. Vamos lá. 1 Reis 11. Agora eu quero pegar com vocês. Aqui na Bíblia. 1 Reis 11. Eu vou pegar algumas partes, tá? Para não prolongar muito. Muito. Eu só vi o horário, eu até gaguejei. Muito, muito. 1 Reis 11. Eu ainda tenho que fazer, eu ainda tenho não, ainda eu quero fazer uma oração. 1 Reis 11. Aqui, vamos para a chave. Eu vou pegar alguns versículos, tá bom? E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Esse é 11:1. Eis além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Eteias. Vamos para o 4, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres que perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Vamos pegar o 9. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria ele tinha dado ordem
que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então, vocês verem, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor, envolvendo-se com mulheres estrangeiras e tornou-se idólatra. Fez até altares, misericórdia. Cadê a sabedoria desse homem? Hã? Ele não ganhou sabedoria? Pois é. Só que, quer ver uma chave que o Senhor me deu hoje de manhã? Sabe o que Salomão perdeu no final? O temor. A reverência ao Senhor. O temor, ele gera a obediência. Pega a chave. Se a gente não tiver temor, a gente não vai ter reverência com o Senhor. E para que sabedoria? Você vai saber falar, você vai saber pensar, você vai saber agir, e você não vai ter temor, e você não vai ser obediente ao Senhor. Então, para que sabedoria? Como disse a profeta Andréa, para que você quer sabedoria? Para quê? Entende? Então, é bom a gente ter sabedoria, óbvio, faz parte do nosso caminhar, faz parte. Sábio é aquele que cumpre os mandamentos de Deus. Sábio é aquele que sabe entrar na presença do Senhor. Sábio é aquele que sabe guerrear. Sábio é aquele que tem discernimento. É ser sábio. Sábio é aquele que tem um comportamento exemplar. Às vezes a gente pisa na bola, ok, queridos, a gente é falho, a gente não é perfeito, mas a gente pode melhorar, é o que eu sempre falo. A gente pode melhorar e se aperfeiçoando até se tornar um varão perfeito. A palavra não diz isso? É a palavra que diz. E aí, se eu tenho temor, eu sou obediente. E aí sim, a obediência faz com que o Senhor me dá a unção dos 7 espíritos. Aí fica bom, né? Já pensou? Ai, que delícia. Ter conhecimento, ter sabedoria, ter discernimento, conselho, tudo, tudo, tudo. Mas abaixo do temor. Vocês entendem isso? Sem temor, queridos, esquece. Esquece. Vamos ver. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Isso é sabedoria. Amém? Mas não esqueça, o que adianta você ter riquezas, honra, como Salomão teve, e ele perdeu no final. E aí entra o que a P falou uma vez, e eu concordo, porque eu sempre também disse isso. Não importa como você começa, importa como você termina. Porque o começo, irmãos, a gente tá capengando mesmo, tá cheio de vício, tá a carne lá gritando, mas a gente vai aprendendo, sabe? Cada dia é um dia novo, cada mês é um tempo novo, cada ano, sabe? Algo novo vai acontecendo, a gente vai crescendo na presença do Senhor. A gente não fica estagnado, isso não existe. As águas sempre estão se movendo, ok? A gente sempre está aprendendo, mas sem temor, sem a reverência, sem a obediência, faz sentido a sua vida? Para mim, não. Para mim, não. Porque para mim, não importa o que as mãos do Senhor pode dar, é óbvio que é bom, mas para mim, o que importa é o que Ele é. Para mim, é o que Ele é. Então, não importa o que eu vou ter, importa o que eu seja, o que eu sou. Isso é o que importa. Eu não estou preocupada porque ele mesmo disse: o ímpio vai juntar e vai entregar para quem agrada a ele. Isso é sábio, isso é ser sábio. Então, o que importa para mim é agradar a ele, mas não por interesse. Agradar a ele porque eu simplesmente eu o amo.
Agrada a Ele porque simplesmente Ele, para mim, é a pessoa mais importante da minha vida. Como eu já disse isso para o meu filho uma vez. Meu filho estava se achando a última bolacha, né? Do pacote. Falei, ei, diminui, querido. Você não tá nesse topo, não, bebê. Nem você, nem o papai. É Jesus em primeiro lugar. Depois vem o papai. Depois é você, meu amor. Entendeu? A minha confiança está 100% no Senhor. 100%. Às vezes, por exemplo, eu tô com um problema de inventário e tal, e sabe, muitas vezes veio umas provas, tipo, onde estava a minha fé. Se estava nos meus advogados ou se estava no Senhor. E isso eu deixei muito claro no mundo espiritual sempre, que a minha confiança não estava nos meus advogados, mas no Senhor. No Senhor. E aí eu oro para que os meus advogados façam com excelência aquilo que eles têm que fazer. Amém? Isso é ser sábia. Então, foca no Senhor. E vocês sabiam, para finalizar, que é me dar o horário, que a sabedoria foi aluno, pode falar aluna ou aluno, porque sabedoria é um espírito de sabedoria, pode ser, e a sabedoria como características, ok? Então, vocês sabiam que a sabedoria foi aluno de Deus? Aluno de Deus? Oxe, onde está isso? Provérbios 8, 22 a 30, mas não dá tempo de ler não, porque já é 9 e 24. Fala assim, a sabedoria foi aluno de Deus, busque-a. Peraí, que aqui é o que eu escrevi, não é o que está na palavra, peraí. Provérbios 8, 20, eu só vou pegar a parte 30, depois vocês lêem, é 8, 22 a 30, tá? Vou pegar só a parte 30, 8, 8, 8, 8, 8, 22. 8, 22 e 30 aqui. Vou pegar a parte 30, o versículo 30. Então, eu estava com ele e era seu aluno. Aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A sabedoria foi aluno de Deus. Então, o que eu vou falar para vocês? Busque o professor. Busque o professor. Amém? Busque. Busque o Senhor, porque Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar o conhecimento, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar tudo que você precisa. Amém? É isso, queridos. Eu preciso já estar. Eu vou ler rapidinho. Olha lá, tá vendo? É rapidinho, eu vou ler, não precisa abrir, tá? Provérbios 19, 20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Provérbios 3, 13 diz: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Provérbios 8, 11 a 12. Pois a sabedoria é mais preciosa do que o rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. O que é prudência? É uma pessoa cautelosa, moderada e discreta. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém? Então, aqui fica o estudo sobre a sabedoria. E agora eu quero orar com vocês. Podemos? Orar? Eu quero proclamar algumas coisas, tá? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Que vocês recebam o espírito da sabedoria, que toda tomada de decisão seja direcionada pela sabedoria de Deus, que vocês venham romper, que todas as vezes que vocês precisarem sair de uma estação e entrar em outra seja de uma forma leve,
Eu proclamo sobre vocês que vocês terão sabedoria no falar, no agir, no pensar, no escutar. Eu proclamo sobre vocês que vocês terão sabedoria em dizer não quando for necessário. Eu proclamo sobre vocês a sabedoria para ter criatividade sobrenatural, a sabedoria para ter estratégias do reino, a sabedoria de como se posicionar. Eu proclamo sobre vocês que vocês terão comportamentos sábios, serão mais equilibrados. Eu proclamo sobre vocês que vocês terão sabedoria para terem tomadas de decisões na base do equilíbrio, que vocês saberão ter o discernimento. Eu declaro sobre vocês que há emoções, que a parte da raiva, da ira, do orgulho, da vaidade, não vai ter poder sobre vocês, porque vocês terão sabedoria para não agir nas emoções, nem na raiva, nem na ira, nem na loucura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que vocês vão mudar a forma de enxergar as coisas. Vocês terão os olhos do Senhor. Vocês começarão a enxergar da forma do Senhor. Vocês terão sabedoria para conduzir a vida de vocês, a família de vocês, o ministério de vocês, o trabalho, as finanças, com excelência. É com excelência. Vocês terão sabedoria para discernir o que é certo, o que é errado. Vocês terão sabedoria para discernir aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que não vem da parte de Deus. Que o espírito de sabedoria venha revelar a vocês de verdade quem é o Senhor. Que o espírito de sabedoria venha revelar a vocês a grandeza e a plenitude de Deus. Que o espírito de sabedoria venha revelar a vocês o pleno conhecimento de Deus. Saber aquilo que está no coração e na mente de Deus. Isso, queridos, são para poucos, para saber aquilo que está no coração do Pai. São para poucos. A sabedoria te eleva. Eu declaro que a sabedoria vai te levar para um nível de profundidade, de intimidade, de conhecimento de Deus. Mas o principal, que em tudo vocês sejam obedientes, que vocês tenham temor ao Senhor, que vocês sejam obedientes aos mandamentos, aos princípios e aos comandos de Deus. Que vocês sempre estejam debaixo da nuvem do Pai, sendo guiados por Ele, em nome de Jesus. Que em tudo, vocês sejam abençoados e guardados pelo Eterno. Que em tudo vocês tenham sabedoria, que nunca falte a sabedoria, que nunca falte a sabedoria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que vocês, a partir desse tempo, vocês venham se aprofundar no conhecer do Senhor, no conhecer, ser muito bem íntimo do Pai, bem íntimo, de saber ouvir e distinguir a voz do Pai, em nome de Jesus. Que a sabedoria repouse sobre vocês, que o espírito da sabedoria repouse sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Acabou. Acabou. Menina, assim, eita, eu tenho mais coisa para falar. Misericórdia. Acho que eu fiz uma ministração, uma aula para 3 horas. Já coloca seu nome de novo. Já tem a ministração pronta. Queridos, Deus abençoe. Que você tenha um dia... Essa semana foi repleta de descanso, né? Shabat. Daí vem o domingo que a maioria do povo não trabalha, hoje feriado. E a gente não comemora isso, mas comemorando ou não, tá tudo fechado, né? Então
Que você aproveite aí para descansar no Senhor e para viver essa plenitude daquilo que o Pai tem para sua vida. O Senhor te abençoe, a gente volta amanhã, 7h30, para continuar essa contagem do Homer, amém? Shalom, shalom, queridos.